Igreja e Estado no Brasil Império. Este é mais um vídeo da série Breve História do Protestantismo no Brasil, de Alderi Souza de Matos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilha e ative o sininho das notificações. Com a independência do Brasil, surgiu a necessidade de atrair imigrantes europeus, inclusive protestantes. A Constituição Imperial, promulgada em 1824, concedeu-lhes certa liberdade de culto, ao mesmo tempo em que confirmou o catolicismo como religião oficial. Até a proclamação da República, os protestantes enfrentariam sérias restrições no que diz respeito ao casamento civil, uso de cemitérios e educação. Desde o século XVIII, começaram a se tornar influentes no Brasil novos conceitos e movimentos surgidos na Europa, tais como iluminismo, a maçonaria, o liberalismo político e os ideais democráticos americanos e franceses. Essas ideias tornaram-se especialmente influentes entre os intelectuais, políticos e sacerdotes e tiveram dois efeitos importantes na área religiosa: o enfraquecimento da Igreja Católica e uma crescente abertura ao protestantismo. O liberalismo de muitos religiosos brasileiros, inclusive bispos, é ilustrado pelo padre Diogo Antônio Feijó, regente do Império de 1835 a 1837, que em diferentes ocasiões, propôs a legalização do casamento clerical, sugeriu que os irmãos morávios fossem convidados para educar os índios brasileiros e defendeu um concílio nacional para separar a Igreja Brasileira de Roma. O imperador Dom Pedro II, de 1841 a 1889, ele utilizou plenamente seus direitos legais de padroado, bem como os poderes adicionais do recurso em caso de disciplina eclesiástica e do beneplácito, censura de todos os documentos eclesiásticos antes de sua publicação no Brasil, em virtude da sua preocupação com o ultramontanismo. Um autor comenta que, durante o longo reinado de Pedro II, a Igreja não passou de um departamento do governo. Todavia, no pontificado do Papa Pio IX, 1846 a 1878, Roma começou a exercer um maior controle sobre a Igreja brasileira. As ideias da encíclica Quanta Cura e seu sílabo de erros tiveram rápida difusão, apesar de não terem recebido o beneplácito de Pedro II. O sílabo atacou violentamente a maçonaria numa época em que os principais estadistas brasileiros e o próprio imperador estavam ligados às lojas. Isto acabou desencadeando a famosa Questão Religiosa, 1872 a 1875, que foi o quê? Um sério confronto entre o governo e dois bispos do norte do Brasil, Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira e Dom Antônio de Macedo Costa, que enfraqueceu o império e contribuiu para a proclamação da República. A questão religiosa marcou o início da renovação católica no Brasil, que se aprofundou no período republicano. À medida que afirmava sua autonomia diante do Estado, a Igreja tornou-se mais
universalística e mais romana. O próprio sacerdócio tornou-se mais estrangeiro. Ao mesmo tempo, ela teve de enfrentar a concorrência de outros grupos religiosos e ideológicos, além do protestantismo, tais como o positivismo e o espiritismo. O século XIX testemunhou um longo esforço dos protestantes no sentido de obter completa legalidade e liberdade no Brasil, 80 anos de avanço lento, porém contínuo em direção à plena tolerância, 1810 a 1890. Um passo importante na conquista da liberdade de expressão e de propaganda ocorreu quando o missionário Robert Hake Calley, pressionado pelas autoridades, consultou alguns juristas destacados e obteve opiniões favoráveis quanto às atividades religiosas. Finalmente, em 1890, um decreto do governo republicano consagrou a separação entre a Igreja e o Estado, assegurando aos protestantes pleno reconhecimento e proteção legal. A nova expressão religiosa se implantou no Brasil em duas fases: protestantismo de imigração e protestantismo missionário. É o que veremos nos próximos vídeos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.